Salmo 92. Noventa e dois, 18. Vamos orar antes de nós iniciarmos o nosso estudo? Amém? Obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa, por esse dia que o Senhor nos deu, por essa chuva, meu Pai. Te agradecemos porque tudo está nas Tuas mãos, no Teu controle, Senhor. Obrigado por cada vida que aqui se encontra e que o Espírito Santo do Senhor venha ministrar aos nossos corações, seja o nosso professor por excelência, meu Deus, que possamos sair daqui hoje edificados, renovados, cheios da presença do Senhor, Pai. Fala conosco nesta manhã, por misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Lá no Salmo 92, versículo 18, o que diz lá? Os justos florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro no Líbano. Hoje nós vamos focar apenas na palmeira. Por que o justo é comparado com a palmeira? Esse versículo fala aí da palmeira lá do Líbano, né? Que lições nós poderíamos aprender com essa planta? Vocês estão enxergando bem ali a palmeira? Como ela é bonita? Cheia de flores. Uma coisa que nós podemos aprender com a palmeira é sobre a adaptabilidade dela. A palmeira, ela se adapta em qualquer lugar e ela cresce o ano inteiro. Ela produz frutos o ano todo. A palmeira se adapta bem em qualquer ambiente, em zonas rurais, urbanas, interiores, e o seu tamanho varia de acordo com seu aproveitamento, condições ambientais, e ela pode crescer até 10 metros de altura. É alto, 10 metros de altura. E a Bíblia fala onde que é o melhor lugar para nós cristãos sermos plantados. Como fala ali, o cristão palmeira deve ser plantado na onde? Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Então o crente palmeira tem que estar plantado, não é em qualquer lugar, é aqui na casa do Senhor. Aqui é o nosso crescimento, é onde nós vamos crescer. E as palmeiras, elas se destacam e são visíveis a longas distâncias. Assim é o servo de Deus. Ele é notado pela sua maneira especial de ser, pelo seu amor e pelo seu testemunho. Assim alcançam vidas, mesmo que estejam em lugares longínquos. Não é assim conosco? Aonde a gente vai, a gente tem um brilho diferente e as pessoas percebem que nós somos crentes. Pelo menos deveria ser. O pastor Jantes direto conta que quando ele vai viajar, ele não consegue se esconder. Onde ele chega, o pessoal descobre ele. E é assim conosco. Aonde nós estamos, nós somos a diferença. Nós devemos brilhar e ser luzes em qualquer ambiente que nós estivermos. Não só aqui, na igreja. E a palmeira, ela tem muita resistência. Além dela se adaptar em qualquer lugar, ela é uma planta extremamente resistente. Ela é resistente a ventos, resistente a tempestades, e elas balançam, perdem folhas, mas elas não caem facilmente. E é muito trabalhoso arrancar uma palmeira adulta do chão. Alguém já tentou? É difícil arrancar uma palmeira adulta do chão. Ela é muito resistente. Assim deve ser conosco, Nada pode nos derrubar, nada pode derrubar um crente que está na presença de Deus, nada pode derrubar um cristão que está plantado na casa do Senhor. E nós temos um exemplo de um tsunami que aconteceu em janeiro de 2005, põe aí, Nena. Ele devastou a Indonésia. Essas imagens percorreram aí o mundo todo, as casas foram arrastadas, foram tudo destruídas, e olha lá as palmeiras intactas. E essa mesma palmeira salvou a vida de uma mulher. Teve uma mulher que contou um testemunho dessa tragédia, que ela ficou 5 dias
agarrada em uma palmeira. Ela sobreviveu agarrada a uma palmeira. Então, olha como a palmeira é resistente. Aí, a gente olhando aquilo ali, a gente consegue imaginar. Imagine que cada palmeira daquela lá é um crente. Tudo está devastado ao nosso redor. Pode estar tudo destruído, tudo desmoronando. Mas o crente está de pé. O crente continua firme, continua de pé, porque nada pode derrubar quem está alicerçado e plantado na casa do Senhor. Consegue imaginar? Um turbilhão de coisas ao nosso redor, tudo desfazendo, desmoronando. Mas nós continuamos em pé. Porque por isso o salmista nos compara à palmeira. O crente tem que ser palmeira. O vento pode soprar, pode balançar, pode cair algumas folhas, mas a gente vai continuar de pé. A gente não quebra. Amém? E assim somos nós, sujeitos a ventos fortes, tempestade. Por algumas vezes nós saímos tão machucados, de algumas situações. Mas a graça de Deus nos sustenta, nos dando vida e vigor para amparar também os mais fracos. Porque lá em 1 Coríntios 1:4, olha o que diz lá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a mesma consolação em que nós mesmos fomos consolados por Deus. Às vezes Deus permite que certas coisas aconteçam em nossa vida, para nós nos tornarmos fortes e autoridade naquele assunto, para abençoarmos outras vidas, quando pessoas estiverem passando pelo mesmo problema que nós já passamos. Isso é a resistência da palmeira. O crente palmeira, ele é resistente às tempestades da vida. E da palmeira, a gente aproveita tudo. É uma planta multiuso. Ela aproveita, ela produz fibras, produz óleos, produz cera. E o crescimento e adaptação e a estabilidade são características marcantes na palmeira. E nós vemos, nesse período aí de pandemia, muitas pessoas tiveram que se readaptar, Pessoas que tiveram que se reinventar, tiveram que mudar de profissão, tiveram que arrumar uma outra possibilidade para ter ganhos e foram ali se reinventando, Isso é uma característica, como diz lá em Romanos 8:28, que diz assim, assim, com o justo, todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Por quê? Deus transforma situações de derrota em vitória. E nada é em vão para o cristão que é obediente à palavra de Deus. Então Deus tem o poder de transformar aquilo que parecia ser uma tragédia, aquilo que parecia estar tudo destruído, que parecia não ter solução. Deus pode transformar tudo isso em bênção. É por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque nada pode abalar o crente que está arraigado aqui na videira verdadeira, que é o Senhor Jesus. E foi bem assim com Jesus, Jesus, quando ele morreu, Satanás achou que tinha triunfado, Com a crucificação, Satanás achou que tinha ganhado essa vitória. Mas foi justamente essa a vitória de Cristo. Ele venceu a morte. Quando tudo parecia estar perdido, quando tudo parecia que não tinha mais solução, ele ressuscitou, aí trouxe vida a todos nós. Quando Jesus foi morto, os discípulos estavam desanimados. Eles achavam que não tinha mais solução para eles, voltaram a pescar, voltaram cada um para o seu lugar. Mas Jesus triunfou sobre a morte e trouxe vida a todos nós. E existe uma palavra chamada resiliência. Vocês sabem o que é resiliência? Tem gente que tem já o dom de ser resiliente. E o crente palmeira, ele é um crente resiliente. O vento passa, ele se dobra, mas depois da tempestade ele está de pé, glorificando ao Senhor.
E resiliência cristã, ela é a capacidade de se manter firme diante das lutas enfrentadas por nós cristãos. Mas isso não quer dizer que a gente não vai passar por nenhuma luta, por nenhuma dificuldade, né? Que nós não vamos nos abalar, mas que mesmo ferido, mesmo abalado, nós não vamos negar o nosso Senhor e nós não vamos desistir de estar na casa do Senhor, nós não vamos desistir de buscar o nosso Deus, porque sabemos que só Ele tem a vida eterna. E a palmeira, vocês viram a foto lá, ela cresce, ela floresce o ano inteiro. Será que nós estamos florescendo o ano inteiro? Vai começar o novo ano agora, né? Aí quando chega na virada, a gente tem a mania de fazer uns votos aí, né? Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero fazer aquilo, tanto que eu quero fazer para Deus no ano que vem. Aí vai chegando ali, do terceiro mês em diante, a gente já começa a desanimar, né? Será que nós estamos produzindo frutos o ano inteiro como a palmeira, como nós deveríamos produzir? E a palmeira, ela floresce numerosas vezes em abundância, ela produz frutos em abundância, o ano inteiro, em todas as estações. Será que nós estamos conseguindo nos manter firmes, fiéis ao Senhor, produzindo fruto em todas as estações do ano? Ou quando vem aquela luta, aquela dificuldade, a gente quer desanimar? As dificuldades, às vezes, elas vêm sobre nós como uma armadilha. O nosso inimigo, ele é astuto, ele é sujo, ele vai querer desmotivar você através de uma situação difícil. Aí a pessoa vai desanimando, deixa de vir na igreja, deixa de orar, deixa de ler a Bíblia. E é justamente ao contrário. No momento que nós estamos com mais dificuldade, é que nós devemos buscar ainda mais o nosso Deus. E Deus pode usar a nossa vida, mesmo ali, naquele momento de dor e de dificuldade, para abençoar outras vidas. Quando a palmeira está ali, cheia de flores, os insetos, as abelhas principalmente, elas encontram alimentos, daí as abelhas já contribuem com a polinização. Então, a palmeira serve como alimento. Nós, como crentes, também devemos estar alimentados da palavra de Deus, para quando encontrarmos os famintos, os sedentos por aí, nós termos alimento, nós temos água para oferecer para esses que estão sedentos de uma palavra de ânimo, de uma palavra de motivação, de uma palavra de fé. Nós devemos estar sempre prontos para levar essa bênção e levar essa palavra e florescer na vida das pessoas. E depois das flores, os frutos, como cristão palmeiras, os frutos são abundantes o ano inteiro, independente da estação. Independente de qualquer situação, nós devemos continuar produzindo os frutos. Por isso o justo é considerado como a palmeira. Não foi à toa que o salmista aqui nos comparou à palmeira, a estabilidade da palmeira. E a adversidade na nossa vida, ela tem a capacidade de promover diferentes reações nas pessoas. Cada pessoa reage de uma maneira. Umas se abatem e ficam desesperadas. Conhece pessoas assim? Diante da dificuldade já ficam logo desesperadas, ficam abatidas. Já outras, elas ficam apáticas, ficam inertes, sem reação. E aparentemente anestesiadas pelo que estão passando. Vocês já identificaram pessoas? Umas que ficam totalmente descontroladas, eufóricas, outras que ficam ali travadas, sem saber o que fazer. E tem um terceiro grupo de pessoas que ele não se conforma com a situação que está enfrentando, e ele parte para cima, ele luta, e ele tenta mudar a situação. Em qual desses três grupos nós estamos inseridos? Quando vem a dificuldade, quando vem as tempestades da vida, qual é a nossa reação? A primeiro momento, nos três, a irmã disse que ela fica nos três.
dá para ir, né? Primeiro a gente fica desesperado, depois a gente fica inerte, mas daí a gente parte para cima. O que a gente não pode é se acomodar nas duas primeiras situações, né? Ou ficar tão desesperado ou ficar sem fazer nada. Nós devemos sim lutar, partir para cima, porque a Bíblia já garante que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, né? Nós já somos mais que vencedores. Às vezes nós não nos apropriamos de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Basta a gente tomar posse daquilo que a palavra de Deus fala sobre nós. E ela fala que nós somos vencedores. Então, em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Existe uma característica importante da palmeira, a altura dela. Vocês viram que ela alcança 40 metros de altura. Então, no deserto, quando os viajantes estão ali já cansados naquela viagem, quando eles avistam uma palmeira, é sinal de que ali tem um oásis. Põe aí, Né, na foto do oásis. Então, a palmeira no deserto, ela serve como guia para que se encontre água. Então, não é à toa que ela é tão alta. Tem uma função dela ser tão alta. É servir de guia para quem está com sede. Os viajantes, olha lá, o tamanho do deserto. Quando eles estão viajando, que encontram uma palmeira, eles sabem que ali vai ter água. Aonde tem palmeira, tem água. E ela serve de referência para esses viajantes cansados no deserto. E nós devemos ser assim, como essa palmeira, que quando estivermos no alto, devemos servir de referência para outras pessoas. O quanto de referência eu tenho sido para outras pessoas? Será que as pessoas podem olhar para mim e saber que em mim vão encontrar uma água que sacia a sede dele? Será que as pessoas podem olhar para mim, famintos, e saber que eu vou poder saciar aquela fome, aquela sede, aquela fome espiritual que as pessoas têm e que nós vemos tanto hoje em dia, como as pessoas estão carentes, sedentas por uma palavra, por um ânimo. E nós sabemos que a esperança, ela só está aqui, em Jesus, é só em Deus. E nós temos sido essa referência? Será que as pessoas olham para nós e enxergam essa referência, esse abrigo, essa saciação, onde eles podem saciar a sede? A presença de um justo faz bem ao lugar onde ele é plantado, independente do tempo que ele permaneça ali. Independente do tempo que você permanecer, o local que você estiver, você deve florescer, produzir frutos. Porque aqueles que estão mais perto dos céus são uma referência da fonte da água viva, que é Jesus. E o que nós aprendemos então com a palmeira? Primeiro, que ela se adapta em qualquer lugar. Nós temos essa capacidade de nos adaptar em qualquer lugar, em qualquer situação. Que ela é resistente às tempestades. O quanto nós temos sido resistentes às tempestades da vida. E que dela se aproveita tudo. Tudo se aproveita, ela é multiuso, multifuncional. E nós cristãos temos esse poder de nos reinventarmos, de nos adaptarmos diante das circunstâncias. E outra característica importante, que ela floresce o ano inteiro. Que possa ser uma meta para nós esse novo ano, né? Vamos procurar manter produzindo frutos o ano inteiro. E os frutos, nem sempre eles vão ser visíveis a todos os olhos. Mas Deus está vendo aquilo que você está fazendo. Quando você é gentil com um vizinho, com um colega de trabalho, quando você consegue chorar com aqueles que estão chorando, quando você consegue sorrir com aqueles que estão sorrindo, ser solidário, ser empático, estar disponível quando alguém precisar, são essas coisas que vão produzindo frutos em nós. Porque às vezes as pessoas têm uma ideia errada de achar que produzir frutos dentro da igreja é só estar aqui na frente,
Mas não. O crente, ele produz fruto aonde ele está. No seu ambiente de trabalho, na sua casa. Será que nós, como pais, os nossos filhos podem olhar para nós e ser referência, querer ser como nós? Os nossos filhos podem dizer, eu quero ser como você, papai, eu quero ser como você, mamãe, ou seguir o seu exemplo? Lá em casa, quando a gente vem domingo de manhã para a igreja, o meu filho pequeno, ele já vem achando que ele vai trabalhar. Ele vê o pai correndo para lá e para cá, preparando as coisas como diácono. E ele, não, pai, hoje é dia de nós ir para a igreja, nós vamos trabalhar. Então ele já tem uma mentalidade e isso é bom, ele está sendo bem influenciado. Então eu vejo até nos meus filhos a preocupação de orar pela igreja. Um menino de 7 anos orando para que Deus abençoe o pessoal da igreja, abençoe todos. Então assim, isso é importante. Nós estarmos no nosso lar, orarmos com os nossos filhos, orarmos na hora da refeição. Tudo isso, nós estamos produzindo frutos. Isso é fruto. Estamos gerando fruto no coração dos nossos filhos. Estamos gerando neles a vontade de servir ao Senhor. E nós, como pais, somos a mesma pessoa aqui na igreja e a mesma pessoa em casa? Como cônjuge, que a tendência nossa aqui na igreja é tratar todo mundo bem, A gente sai de casa, põe aquela máscara. Igual teve um teatro uma vez aqui, né, Zerinho? Zerinho fez um teatro ali, que ele sai de casa e colocava uma máscara. Mas nós devemos ser também em casa, como nós somos aqui na igreja. Então, tudo isso é produzir frutos. Não precisa você estar aqui com o microfone, não precisa você estar pregando ali na frente, cantando para produzir frutos. A gente produz frutos aonde a gente está. E nós devemos florescer aonde nós estamos plantados. Aonde nós estamos plantados, nós devemos produzir frutos. Amém? Então, que nós possamos seguir esse exemplo da palmeira, de ser resiliente, de se adaptar e de produzir frutos o ano inteiro.